Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz somos nós que fomos escolhidos pelo Senhor como sua herança. Amados irmãos e irmãs, nós estamos reunidos pela unidade da Santíssima Trindade, que nós celebramos hoje. Toda a igreja celebra a grande solenidade da Santíssima Trindade. Por isso nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos então celebrando essa data, esse dia, esta festa dedicada à Santíssima Trindade. Sempre acontece na semana seguinte ao Pentecostes. Então, nós podemos dizer que a Santíssima Trindade é um grande mistério. É o mistério mais misterioso de todos os outros, né? Como pode três pessoas serem um só Deus? A gente não consegue entender com a razão, mas com o coração desse Deus uno e trino, que está e que caminha conosco em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Vamos pegar a nossa Bíblia no Evangelho do dia de hoje, que está em Mateus 28, de 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, na Bíblia nós não vamos encontrar como se diz, essa expressão ou nome Santíssima Trindade. Mas nós vamos ouvir e vamos perceber nas entrelinhas a existência desta Santíssima Trindade. Como nós acabamos de ouvir neste Evangelho de hoje, onde o Senhor, Ele que havia aparecido para as mulheres na manhã da ressurreição, Ele disse para que elas pudessem comunicar com os apóstolos, para que eles pudessem se encontrar na Galileia. E os apóstolos foram para lá, então, se encontraram com o Senhor. E o Senhor disse para eles, que toda a autoridade estava nele, que ele tinha recebido a autoridade do céu e da terra. E ele falou para eles então: ide por todo mundo, ide, pois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É a Santíssima Trindade. Aqui cita, as três pessoas. No batismo do Senhor,
aparece o céu se abrindo, a voz do Pai dizendo: eis o meu Filho muito amado. Jesus que estava ali sendo batizado e o Espírito Santo que desceu sob a forma corpórea de uma pomba. Então, ali caracteriza-se também a Santíssima Trindade. Lá também no Monte Tabor, na Transfiguração, aparece lá também a voz do Pai, o Filho que estava aí, e aquela fumaça, né, que os envolveu inteiramente. Também, por que não dizer, no dia da crucifixão do Senhor, quando ele estava lá sendo crucificado, já estava pregado na cruz, mas ali, naqueles últimos momentos, na sua agonia, ele, quando disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele disse, né, meu Deus, por que me abandonaste? Em seguida ele soltou um brado dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali então a ação de Deus, a presença do Filho e o derramamento do Espírito que jorrou do coração do Senhor ali na cruz, quando foi ferido pela lança do soldado. Irmãos, este mistério é grandioso. Nós não conseguimos entender, como se diz. A Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. É o mistério de Deus em si mesmo. É a fonte de todos os outros mistérios da fé. E é a luz que os ilumina, que ilumina todos os outros mistérios. Um só Deus, três pessoas distintas, com suas missões específicas. O Pai, que é o Criador. Jesus, o Filho, que é o Salvador, o Redentor do mundo, de toda a humanidade. E o Espírito Santo, o Santificador do universo inteiro. Então aqui nós vemos, irmãos, a figura, né, das três pessoas e de um só Deus. Quando nós falamos que cada uma das pessoas tem a sua missão específica, nós não estamos dizendo que é uma coisa separada, né? Não é isso. Aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, aonde está Jesus, o Filho, né? Está o Pai e o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. E tudo o que acontece, como lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, o próprio Deus vai dizer, façamos, né? Quer dizer, não estava sozinho. A Trindade ali já se manifesta. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, mas para cada missão, para cada coisa, existe essa atribuição específica de cada uma das pessoas. E aqui nós podemos, então, irmãos, ter a certeza de que nós precisamos nos relacionar mais e mais com a Santíssima Trindade, com as três pessoas da Santíssima Trindade, que é um só Deus, como nós dissemos. O batismo que nós recebemos e que a Igreja ministra nos nossos dias e que ministra desde lá do princípio da era cristã é o batismo ordenado pelo Senhor. Aquilo que Jesus falou aqui hoje para nós. E
Ide, pois, ensinai as nações, a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome das 3 pessoas. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o mistério, é celebrar o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não queiramos entender, Não queiramos entender racionalmente como pode, mas acolhamos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma historinha de Santo Agostinho. Ele estudou muito sobre a Santíssima Trindade e cada vez que ele estudava, menos ele compreendia com a razão, Diz que ele saiu certa vez à beira-mar e ali havia um garotinho e ele ia no mar e trazia água e colocava num buraquinho ali do lado, na areia. Então Agostinho ficou implicado com aquilo, encucado, e foi e perguntou ao garotinho por que ele estava fazendo aquilo. Ele ia incansavelmente, Aí o garotinho disse para ele que ele estava trazendo a água do oceano para colocar naquele buraco. Então Agostinho falou: mas você não vai conseguir. Como pode você trazer toda a água do oceano e colocar aqui dentro deste buraquinho, desse poço? O garotinho falou assim: é mais fácil colocar o oceano aqui dentro dessas pocinhas do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. É mistério? É mistério. Mas existe, está perto de nós, e muito mais do que perto, está dentro de nós, porque nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa vida, o nosso ser foi mergulhado na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Foi mergulhada em um só Deus, em 3 pessoas. Façamos de cada gesto nosso um louvor, uma gratidão ao nosso Deus. A Santíssima Trindade, ela marca a nossa vida cristã, marca com o sinal da cruz. Em toda a nossa vida, de manhã, já levantando, tracemos o sinal da cruz sobre nós, ao passarmos em frente, quando nós celebramos a celebração da palavra, quando celebramos a Santa Missa, celebramos os sacramentos, sempre nós iniciamos e finalizamos com o sinal da cruz, que é a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso que nós dizemos sempre. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, domingo, vamos à igreja, vamos muitas vezes lembrar da Santíssima Trindade, vamos louvar, vamos agradecer, vamos pedir também, Mas vamos valorizar essa presença do Deus vivo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome da Trindade Santa, a comunidade mais perfeita de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Bom domingo. Fique com Deus.